tradição popular e nas mais diversas religiões, encontramos muitas referências a anjos da guarda. Mas quem são eles? Todos nós temos um anjo protetor dedicado? Ele nos acompanha durante toda a nossa vida? E como se comunica conosco? Como é capaz de nos orientar? Bem, anjo da guarda é o termo católico, em contrapartida ao termo espírita, que é guia espiritual. Quando nós falamos de espíritos protetores, nós não estamos nos referindo a um anjo com grandes asas à nossa disposição. Tanto se fala no catolicismo, por exemplo, a respeito dos anjos. No meio espírita se fala no anjo guardião, ou seja, o anjo da guarda, o espírito protetor. E a pergunta fica, afinal, para os espíritas, quem são os anjos? Como o espiritismo explica isso? Anjos são seres que Deus criou, já purificados, já num ponto mesmo de angelitude, vamos dizer assim, seres angelicais. Os anjos são espíritos de homens, de criaturas humanas, que foram criados, como todos nós, simples e ignorantes, mas que já fizeram o seu trabalho de evolução. São apenas os filhos de Deus que, através da linha de progresso, alcançaram patamares melhores de evolução, porque se esforçaram para isso. E já se despojaram da maior parte das suas imperfeições e hoje servem à humanidade, servem a Deus, as forças do bem, socorrendo aqueles que estão na retaguarda. São aqueles que nos acompanham, nos conhecem, nos orientam, nos ajudam nos momentos de dificuldade e abrem o caminho para que possamos progredir. Nós temos informação, através de Allan Kardec, que todo ser que nasce em planetas de expiação e provas recebe um tutor, um espírito que vai acompanhar o desenvolvimento dessa criatura. Mas muitas vezes ele já está no processo antes do nascimento. Eles estão ligados a nós através do fluido universal. Cada criatura que encarna na Terra ou em outros planetas tem o seu anjo protetor, o seu anjo guardião, aquele espírito que vai estar ao seu lado durante todo o período que ele estiver na Terra e muitas vezes esse espírito o acompanha depois que ele vai para o plano espiritual. É de fato para nós uma consolação muito grande, porque sabemos que ao reencarnarmos temos sempre esse amigo espiritual para nos ajudar, para nos orientar, nos inspirar nos momentos das dificuldades e até nos orientar no caminho do progresso moral. A doutrina espírita esclarece sobre isto e nos mostra que Deus destina a cada espírito que reencarna um espírito protetor. Então, cada homem, de acordo com a doutrina espírita, tem um anjo protetor. Tem um anjo da guarda que o acompanha desde o seu nascimento até o momento que ele desencarna. Então, eles sabem, muitas vezes, detalhes do nosso planejamento reencarnatório. E para esse tema, eu gosto muito do livro Missionários da Luz, psicografado por Chico Xavier, de André Luiz, onde ele explica muito bem a questão da reencarnação. Então, os anjos da guarda ajudam no planejamento reencarnatório, eles nos acompanham durante toda a nossa existência e são espíritos que, muitas vezes, eles, por simpatia, nos acompanham. Outras vezes, também, por um dever e porque são espíritos superiores que elegem esses espíritos anjos de guarda para nos acompanharem. Bom, para ser um anjo, o espírito tem que ter uma ascendência sobre nós. Ele tem que ter um grau de conhecimento, de elevação moral maior do que o nosso, para que ele possa ajudar efetivamente. Não é? Se ele for uma pessoa desestruturada, sem conhecimento, ele não vai ajudar, ele vai atrapalhar com seus medos, com a sua insegurança. Portanto, esse mentor espiritual ele tem um conhecimento maior do que nós sobre várias coisas, tem bastante experiência, para que as suas indicações, as suas sugestões sejam efetivas naquilo que nós precisamos. Os anjos de guarda falam conosco através das intuições, não interferem no nosso livre-arbítrio, nos aconselham muitas vezes durante o sono do corpo, mas especialmente no estado de vigília através das intuições, através dos pressentimentos,
nos orientando para que saibamos ocupar o melhor caminho e tomar as melhores decisões. Eles sempre nos falam a consciência. É como aquela voz interior, não vai por aí, cuidado, principalmente nós motoristas, né? Diminui a velocidade, senão eu vou saltar do carro, né? Então essa voz interior, ela como que nos adverte. Na doutrina espírita nós entendemos a classificação de evolução espiritual, a condição angelical, ela está no topo da escala evolutiva espiritual. Portanto, nós não temos um espírito dessa natureza que já nem passa mais por reencarnações à nossa disposição. Por outro lado, nós temos sim espíritos que nos protegem, entidades que podem ter feito parte da nossa história, num momento do nosso passado, numa existência anterior, alguém que tenha simpatia pela causa que aquela pessoa está desenvolvendo, alguém que atenda um pedido de uma outra entidade que nos quer bem, e aquelas que nós atraímos através dos nossos pedidos. Pedimos a proteção de uma entidade. Um pedido, uma oração, ela nunca deixa de ser atendida. A questão é o chamado livre-arbítrio. A decisão é sua. Ah, mas o anjo da guarda não estava aqui naquele momento? Sim, ele te inspirou, mas a decisão será sempre sua. Portanto, esses amigos espirituais nos auxiliam durante toda a nossa existência, como também após a nossa desencarnação, eles continuam, poderão até levar séculos nos orientando e nos ajudando. Nós temos sim a proteção, sem a menor dúvida, mas nós precisamos querer essa proteção. Eu não posso pedir a proteção de um espírito protetor e fazer todo tipo de desatino, cometer todos os erros, todos os desequilíbrios. Por quê? Porque nós nos situamos numa faixa de sintonia. Se eu só faço coisas inadequadas, eu vou atrair a entidade que pensa como eu. Ou vou dar abertura para que uma entidade que não gosta de mim, para um obsessor, atuar fortemente nos meus atos, nas minhas atitudes. Então, na verdade, quando a gente fala de faixa de sintonia e de grau de clareza, porque provas todos nós temos que passar. Emmanuel diz que a oração, ela não muda o nosso caminho, mas ela ilumina o nosso caminho. E a partir do momento que a oração ilumina, permite a iluminação, a visão do que é o nosso caminho, eu posso escolher por onde andar, porque o espírito jamais perde a capacidade e o dever de realizar as suas próprias escolhas. Se cada um de nós tem mesmo um anjo protetor, como podemos perceber a sua presença e contar com a sua proteção? Depois do intervalo, não perca! Quando tudo parece perdido, quando não vemos mais saída, brilha uma luz e percebemos que infinito é o amor que nos cerca. A luz que vem de dentro, o romance de Lígia Barbieri Amaral, é a jornada de aprendizado e emoção que irá fortalecer a sua própria luz. Compre agora com desconto pelo site www.correiofraterno.com.br. Rede Boa Nova de Rádio no ar, levando paz e espiritualidade para a sua casa.
Nós escolhemos ou atraímos o nosso anjo protetor por merecimento. Mas se não merecemos, ele pode nos abandonar. Os chamados anjos ficam o tempo todo do nosso lado? Por que muitas vezes não percebemos a sua presença? Na verdade, todos nós, quando chegamos aqui, trazemos conosco essa criatura boa que chamamos de espírito protetor, anjo de guarda. Ele tem tantos nomes, todavia a gente sabe que é um amigo que nos acompanha sempre. Os espíritos guardiões nunca nos abandonam, então vão estar sempre conosco, onde quer que nós estejamos. Quer estejamos numa cadeia, numa prisão, vivenciam ou acompanham conosco um ato um criminoso, eles estão sempre conosco, não nos abandonam. Segundo Emmanuel, esse amigo pode se afastar de nós, realmente, quando começamos a descambar, né? Entramos numa descendência, caindo, errando muitas vezes, então ele se afasta, mas nunca totalmente, nunca nos abandona totalmente, fica a uma certa distância. Em certas circunstâncias, ele pode se afastar do seu protegido. Vamos verificar como isso pode acontecer. Quando o protegido, não dando, vamos dizer, o menor valor àquilo que lhe é inspirado por esse espírito amigo, por esse espírito protetor, e preferindo no uso do seu livre-arbítrio uma vida de crimes, uma vida de maldades, uma vida que é exatamente o oposto daquilo que o espírito protetor está tentando mostrar para ele através de pensamentos bons, ele pode se afastar de um tempo relativo para deixar que esta pessoa vá sofrer aquilo que ela está preparando para ela, porque o espírito protetor ele não impede o sofrimento daquele que é o seu protegido. O que tem que acontecer, acontece. Não que ele vai ficar o tempo todo dizendo para a pessoa o que ela tem que fazer, não é? Porque a pessoa tem um livre-arbítrio e ela tem que saber fazer as suas escolhas. E quando faz uma escolha equivocada, isso tem um resultado. E a pessoa precisa tomar contato com esse resultado para aprender. Porque aí são as leis divinas, é o livre-arbítrio da pessoa, a criatura fez essas escolhas. O anjo protetor, ele vai tentar de todas as maneiras influenciar vibratoriamente, com bons pensamentos. Muitas vezes nós pensamos, é a nossa consciência que nos está mostrando outro caminho, e a pessoa não atende. Eu quero ficar nesse rumo e, nesse caso, o espírito protetor ele pode se afastar, mas não totalmente, como nos ensina o Livro dos Espíritos. Nós podemos ver isso nas questões 489 de O Livro dos Espíritos e a 490 e outras mais, onde Kardec vai fazendo perguntas e o Espírito de Verdade trazendo os esclarecimentos para que nós tenhamos uma noção desse amigo espiritual que sempre nos quer bem, nos está procurando orientar. Mas se esse que é o protegido, que enveredou por o caminho do mal, resolver voltar, se arrepender, mais facilmente o espírito protetor poderá ter influência sobre ele. No momento em que ele perceber que há na criatura o desejo de recuperação, que haja dentro dela qualquer sentimento de despertar para o bem, ele retorna de imediato. Então não há um abandono, a gente não pode utilizar bem essa palavra, abandono. Ele fica à distância, respeitando naturalmente o direito que a gente tem de utilizar o nosso livre-arbítrio como acharmos melhor. Vocês já se imaginaram, né, do ponto de vista da perspectiva do anjo da guarda, não é uma tarefa fácil, porque eles são invisíveis, né, e eles muitas vezes nos intuem, nos sugerem, mas é necessário que da nossa parte nós formemos essa conexão. E como no dia a dia, às vezes, ou pelo cotidiano, ou pela rotina, ou também nos deixamos levar por pessoas que não estão em tanta sintonia com seus próprios anjos de guarda. Portanto, eu acredito sim nas entidades, nos espíritos protetores, temos essa condição, mas nós também temos que merecer de alguma maneira através daquilo que significa a nossa maneira de viver. Eu não posso pretender
um espírito atuando e me tirando de todas as situações onde eu vou cometer erro. Como se eu fosse uma criança aprendendo a andar que tivesse que ser amparada o tempo todo. Nesse momento da nossa existência, nós já sabemos caminhar pelas nossas próprias pernas. Ou deveríamos fazer isso. Então não podemos ser mimados, hiperprotegidos. Nós precisamos desenvolver a nossa coragem de enfrentamento da nossa própria vida. Pedir ajuda é legítimo, é justo e eu diria mais, é um dever, quando nós estamos diante de uma situação difícil, de pedirmos a ajuda de um benfeitor. Mas nós precisamos ter coerência. Eu não posso pedir um espírito protetor e me arriscar indevidamente, cometer erros, enfim, caminhar de uma forma totalmente incompatível com aquilo que eu verbalizo, com aquilo que eu peço. Você pode perfeitamente perceber a presença desse amigo espiritual nos momentos de dor, de aflição, só que eles são muito discretos. Há pessoas, por que ele não aparece na minha frente para dizer, para aconselhar e falar? Eles são muito discretos, porque eles respeitam a nossa individualidade, eles respeitam a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio. A influência desses espíritos, muitas vezes nós não percebemos. Fala, mãe, eu estou sozinho, né? Quando a situação é muito difícil, nós tendemos a nos sentir sozinhos, desamparados, às vezes dá aquela sensação de abandono. Mas os nossos espíritos protetores estão sempre cuidando de nós, estão sempre ao nosso lado. Entretanto, eles se fazem perceber de uma forma muito sutil, eles não interferem no nosso livre-arbítrio, eles estão nos acompanhando, nos apoiando, nos consolando nos momentos de dificuldade, mas eles nos deixam fazer as escolhas. Nunca vão interferir no nosso livre-arbítrio, nunca vão impor uma decisão, eles vão deixar. Por isso que muitas vezes a gente fala, ai meu Deus, o que eu faço? Para que lado eu vou? E eles nos deixam refletir, pensar e se fazem ouvir na nossa consciência, na nossa voz interior, lá dentro, quando nos acalmamos, quando silenciamos, nós podemos escutar a nossa consciência e lá eles estão falando conosco, trazendo muitas vezes solução de problemas complexos. Por vezes até o benfeitor fica ao lado, vendo a atividade, a atuação do obsessor, porque ele também é um irmão e porque aquele não é o momento necessário, possível de interferir. É preciso que muitas vezes a pessoa se fortaleça e queira de fato caminhar de uma maneira diferente. Naqueles momentos difíceis, onde nós nos sentimos acuados, embaraçados, muitas vezes podendo nos precipitar numa queda, então ele vai dar sugestão, ele pode dar orientação fora do corpo, através do sono, para que nós nos alinhemos naquele programa que trazemos antes da encarnação. Eu não consigo imaginar um benfeitor brigando com um espírito obsessor. Nós não temos essa imagem em nenhum momento da nossa literatura espírita. O que nós temos é a preservação do livre-arbítrio relativo o tempo todo. O que nós temos é a necessidade de um comportamento coerente. Eu posso até não pedir nada para ninguém, para nenhuma entidade protetora, mas a minha atitude me remete a receber essa ajuda. Nós temos mais ajuda do que nós imaginamos. Mas por vezes a gente fecha um ouvido para um benfeitor e se deixa levar por um obsessor. E o benfeitor, ele não influencia a nossa vida de maneira que tomemos uma atitude de acordo com o que ele quer. Ele nos ajuda na reflexão da nossa própria escolha, daquilo que é melhor para nós. Os espíritos que não são bons estão por aí e nós nos ligamos a eles pelo que a gente pensa, fala, faz e sente. São esses os mecanismos que nós temos para atrair espíritos. Então, se a gente quiser atrair espíritos maus, é pensar, falar, sentir e fazer coisas ruins. Se quisermos atrair bons espíritos, fazer essas 4 coisas no bem, naquilo que é bom, naquilo que é belo. Mas como pode haver um espírito protetor para cada encarnado na Terra? Existem aqueles que protegem grupos de pessoas simultaneamente. É interessante também mencionar
que no caso de espíritos que protegem as criaturas humanas, cada ser humano encarnado, reencarnado, tem esse espírito protetor, mas também o Espiritismo nos evidencia que existem aqueles espíritos que protegem as cidades, os países, as nações. São espíritos que cuidam desses locais, desses países, até mesmo ruas, não é? Nós sabemos que quando é dada a uma rua uma denominação, Rua Fulano de Tal, nem sempre o homenageado mereceria homenagem. Mas quando o homenageado merece, e quando é um espírito que tenha um certo entendimento, pode ser até que ele ajude aqueles moradores em situações de emergência, em situações que necessitem, evidentemente. Agora, quanto às nações, quanto aos países, existem inúmeros espíritos interessados no progresso do país, interessados no povo, para que as criaturas progridam, para que consigam superar as dificuldades que o próprio país apresenta. E isso também mostra, evidencia a misericórdia divina. Deus a tudo provê e prevê. E a solicitude do Pai do Céu, ela está sempre presente. E o fato de nós conhecermos que existem esses espíritos, nos dá também um estímulo muito grande. O que não pode também haver um equívoco não existe aquele anjo da guarda, por exemplo, que estimula o orgulho de raças. Isso não. Mas existem sim pessoas, comunidades, ou que têm a mesma afinidade, ou então países onde existe ali o anjo de guarda que conduz, dentro da lei de progresso e de evolução, conduz a patamares maiores. Essa noção da bondade divina, ela nos preenche a vida, ela nos dá assim um pouco de traz felicidade. Eu sinto isso porque sabemos que existem multidões de espíritos interessados, bons espíritos elevados no progresso da humanidade. Temos a capacidade de solicitar a presença do nosso espírito protetor? Como chamamos por ele? Você fica sabendo no próximo bloco. Editora e distribuidora de livros espíritas Chico Xavier. Mais de 3.000 títulos em promoção, com até 80% de desconto. Distribuição em todo o território nacional para pessoas física e jurídica. Adquira bons livros com preços especiais. Ligue 0800 283 7147 ou mande um e-mail contato@editorachicoxavier.com.br. Olá, eu sou Milton Felipelli e quero apresentar a você o meu mais recente livro, Espiritismo, Fundamentos Históricos e Doutrinários. A convicção doutrinária, através da leitura das bases filosóficas do Espiritismo, leva ao fortalecimento cultural também das sociedades, dos centros espíritas e dos leitores. Adquira nas melhores livrarias e também através da internet. Podemos atrair a presença do nosso espírito protetor sempre que desejamos ou precisamos. Como chamamos por ele e como nos beneficiar da sua ajuda? Muitas pessoas querem, como é que eu chamo o meu anjo da guarda? Que nome? Como é que eu o chamo? E a doutrina espírita nos diz que podemos chamar daquilo que quisermos, do nome que quisermos, porque nós não conhecemos efetivamente o nome desse amigo, desse companheiro que nos ajuda tanto. Então podemos escolher um nome que simpatizamos, um nome que apreciamos, para chamar esse espírito. A nossa sugestão nada melhor do que Jesus. Na hora do aperto, se a gente grita por Jesus, certamente esse espírito, esse amigo vai vir como resposta de Jesus nos socorrer, nos ajudar. E nós temos muitas histórias e muitos exemplos de pessoas que na hora da dificuldade recorreram a algum espírito amigo ou nome de alguém que eles têm afinidade e foram socorridos pelos seus anjos guardiões, anjos protetores. Certa ocasião, diante de um evento que iria me proporcionar uma certa situação muito boa, eu fiz uma prece, saí fora onde eu estava, saí fora e fiz uma prece, meu anjo da guarda,
Se isso não for para o meu bem, que isso se afaste do meu caminho. Se for para o meu bem, tudo bem. Nisso, eu estava preocupado com relação às vantagens materiais. E aí o amigo espiritual disse assim, que você tenha simplicidade e humildade. Ele estava vendo a prova do ponto de vista espiritual que eu iria passar. Então aí está, né, a assistência desse amigo espiritual e realmente no desenrolar da minha vida, aquela orientação dele foi realmente muito importante, a simplicidade e a humildade. Quando nós pensamos na possibilidade de um espírito reencarnado, de uma pessoa não precisar mais de um espírito protetor, eu fico imaginando que isso vai acontecer lá no ápice da evolução. Lá no caso dos anjos, dos arcanjos e dos serafins. Seria muita pretensão, num momento como nós estamos vivendo hoje, nesse estágio que nós estamos, imaginar que possamos prescindir de um espírito protetor. Nós precisamos ainda de muita proteção, de muita ajuda para fazermos as reflexões e as escolhas necessárias para o nosso crescimento. Segundo o Livro dos Espíritos, ou seja, a resposta dos benfeitores espirituais a Allan Kardec sobre os anjos de guarda, eles dizem que nós deveríamos manter uma ligação mais íntima com esse amigo. Portanto, quando você precisar, faz uma prece e procura ouvir, né? Num momento de reflexão, de meditação, procura deixar a sua mente vazia para receber aquela inspiração. Então, quando nós nos sintonizamos e o hábito de fazer isso, quando nós temos esse hábito, antes de tomar uma decisão importante, essa interiorização, essa reflexão, mas saber que nós não estamos sozinhos. Nós temos ali, pela conexão de pensamento, pela frequência do pensamento, nós temos essa conexão. Então esse amparo, essa certeza de que nós somos abençoados, que nós somos cuidados, nos dá mais e mais a confiança no plano espiritual e a confiança em Jesus, né? Que esse sim é o mestre das nossas almas, é o anjo da guarda do nosso planeta. Então, com essa emoção e com essa gratidão é que nós estudamos, e aí eu sugiro que estudem, que é uma das perguntas, são várias perguntas extensas, onde Kardec nos coloca em sintonia, nos coloca em afinidade com os anjos guardiães. Jesus é o guia e o modelo da humanidade, mas entre ele e nós estão aqueles benfeitores imortais que precedem ao nosso berço e aguardam-nos depois do túmulo para as avaliações. Todos nós somos assessorados por espíritos nobres, os guias, os mentores, aqueles que são os anjos tutelares das tradições religiosas. Nada obstante, não podem realizar a tarefa que nos cabe. Somos convidados pelo exemplo do Senhor a executar os planos divinos, mesmo quando o sofrimento nos bate à porta. Esses seres angélicos inspiram-nos, conduzem-nos pelo caminho da segurança, dão-nos os recursos inalienáveis para lograrmos o êxito. Em qualquer situação, quando o Mestre nos disse que batêssemos a porta e ela se abriria, que buscássemos e encontraríamos, que pedíssemos e seríamos atendidos, esses espíritos tutelares virão ter conosco e, através do fenômeno onírico no desdobramento da personalidade, através do sono, levar-nos-ão às regiões onde podemos refazer as forças e ter paz, e dar-nos-ão de volta para podermos continuar com o espírito rico de alegria e a certeza de que nunca estamos a sós. Jesus nos disse: não vos deixarei órfãos, e mandou-nos estes seres abençoados para que nos levem de volta até Ele. Já visitou o nosso site? Lá você encontra todos os programas anteriores e pode deixar a sua opinião, que é muito importante para nós. A gente se vê.